Eles disseram que um dos grandes problemas que acabou sendo o estupim dessa coisa toda foi falar que não tinha dinheiro para um tanto de coisa, saúde, educação, e de repente gastar muito dinheiro com esses estádios. Vocês concordam com isso? Acha que esse foi um ponto que foi um estopim, que o pessoal ir para a rua, reclamar da FIFA? De jeito nenhum. Eu acho que o Brasil é um país que nós amamos o futebol, é um esporte que o país todo gosta e não tem motivo nenhum para ninguém protestar contra a Copa. Não tem motivo nenhum. Você acha que gastaram o dinheiro que gastaram? Não, gastaram... Gastar em Brasília em vez de 700 milhões, 1 milhão e meio? Não gastaram dinheiro da saúde, não gastaram dinheiro da educação, isso é tudo fantasia. O que ocorreu, só concluindo meu raciocínio, o que ocorreu é que existem investimentos já para isso, existiu uma modernização dos estádios, que todos nós vamos ganhar com isso, existiu modernização no aeroportos, existe um punhado de modernizações aí que estão ajudando. Agora... E são todas bem-vindas. São todas bem-vindas. Quem não quer um estádio melhor? Quem não quer o nosso futebol melhor? E quem não quer o Brasil campeão da Copa do Mundo 2014? Mais feio acontecerá se essa praça de guerra em função de Copa continuar, que eu não vejo motivo. Agora... Você não acha que esses gastos que fizeram com os estados foram excessivos, não? Eu acho que quem provocou, só vou concluir. Deixa eu só acabar aqui, nós vamos... Sabe quem provocou isso, essa manifestação no país todo? O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quando, ao invés de sentar para negociar com a juventude, ouvir a juventude, soltou bomba, soltou bala de borracha, provocou um estrago muito grande e a juventude de classe média atirou em jornalistas da Folha de São Paulo. O prefeito não fazia parte do grupo, não? Não. Ele falou também que não quem bateu foi o governador, a polícia é militar. Quem comanda a polícia é o governo. O prefeito Haddad falou que não ia negociar com ninguém também? Sim, mas quem comanda a polícia é o governo. Eu até discordo. Eu protesto contra a Copa, não gosto. Acho que o Brasil... Nós tivemos um período em que um governo militar teve mais cabeça do que um governo que trabalha para o povo, que foi quando João Figueiredo recebeu lá a proposta para ter a Copa, e ele falou, você conhece favela, conhece falta de educação, é o que eu tenho no meu país, não dou conta de fazer a Copa. E eu não entendo a posição do colega quando ele fala que o estádio é uma melhoria, sendo que fizeram um estádio que gastaram 1 milhão e tanto no estádio de Brasília, que tem time que não tem nem futebol. Eu não entendo. Agora, o que acontece? Brasília, eu vejo que a saúde e a educação, ela faz falta. E eu vou te falar, o Brasil está mostrando que ele deixou de ser aquele país bobo, vendido pela mídia, que todo mundo gosta de futebol, tanto é que você vê. Nunca se viu num país desse, um jogo de seleção brasileira, mais de 50 mil pessoas na rua. E agora a gente está vendo na rua. Esse clamor do povo brasileiro, que não está nem aí. Hoje eu vejo que a Globo está perdendo, está todo mundo perdendo. Todo mundo que investiu na Copa está perdendo. Vai perder mais. Deixa eu antes mostrar para vocês algumas participações aqui. Nós estamos aqui, ó, com a Camura Gomes Lucas, de Unai. Camila, Camura, um grande abraço para você, é muito bom ver a sua participação. Olha, é a primeira vez que vejo o povo nas ruas reivindicando os seus direitos, e isso é muito bom. Agora vamos aproveitar o momento para colocar as nossas opiniões. O Lucas Gomes, aqui de Sarzedo, acreditamos que com a união teremos grandes possibilidades, vamos lutar pelos nossos direitos. E Amanda Gomes, aqui da cidade de Contagem. Eu acredito que devemos ter mudanças, e mudanças concretas e não promessas. Vamos aguardar para ver. Bom, como o tema é grande e tem muitas coisas, eu queria passar para uma outra fase aqui. Vamos falar um pouco sobre educação. Nós vimos agora há pouco tempo, nesses últimos 4 anos, que... acho que me perdi aqui no país. Islândia, acho que Finlândia. Finlândia ganhou 4 vezes como o melhor país do mundo em educação. E aí fizemos um estudo mostrando sobre o ponto principal deles era o investimento no profissional, no professor. E eu tive agora há pouco tempo, ontem saí nas ruas com a minha esposa, com os meus filhos e fomos passear na Praça 7. Eu aconselho para qualquer um, se você quiser levar sua família para passear lá, protestar, levar suas ideias, sem problema nenhum. O que eu diria para você é o seguinte, você não precisa seguir gente que quer confrontação. Isso não é bom para ninguém. Então, o que eu indico para você é o seguinte, você deve ir às ruas, você deve falar aquilo que você pensa, você deve mobilizar as pessoas à volta e discutir. Não há problema nenhum sobre isso. Pelo contrário, isso só enobrece a nossa democracia. Voltando aqui sobre o caso da educação, nós vimos agora há pouco tempo no Brasil, no interior aí de Pernambuco, uma cidade que estava reduzindo os salários dos professores. Nós não estamos meio na contramão disso, não? Sim, essa é uma das grandes questões do empresário, por exemplo, falar justamente sobre a mão de obra qualificada. Então, eu vou falar um pouco sobre o que acontece no comércio, mas que se estende à indústria, agropecuária como um todo.
A mão de obra no Brasil, ela realmente falta qualificação. Hoje o desemprego no Brasil realmente é muito baixo, a região metropolitana de Belo Horizonte, uma das capitais que tem a menor taxa de desemprego do país, porém a qualificação dessa mão de obra ela está aquém. Ela não está o que o empresário necessita na sua loja, o que a indústria necessita lá no chão de fábrica. Então esse é um grande queixa desse empresário e realmente o investimento em educação no Brasil ele está sendo aquém do necessário. Então é uma pauta que tem que ser discutida e que a qualificação que algumas entidades vêm proporcionando para esse colaborador, esse funcionário, ela tem que ser aproveitada. Então a gente está num momento hoje justamente de Copa das Confederações, Copa do Mundo no ano que vem, e que esse empresário necessita de uma mão de obra qualificada e que muitas vezes o trabalhador acaba não procurando a sua qualificação. Essa é uma grande queixa do empresário, muito por causa do investimento que acontece na educação que no Brasil não é o ideal e que está aquém de ser o ideal para o médio e para o longo prazo. O Brasil, em termos de educação, a primeira coisa é salarial. O professor ganha muito pouco. Aqui nós temos um salário razoável baixo para o professor do município e um salário muito baixo para o professor do Estado. O Estado paga mais mal ainda, pior, né? mais baixo salário do que o município, e o município já paga mal. Para a educação melhorar, você teria que ter doutor dando aula lá na sala de aula do primário, alfabetizando. Mas para isso teria que ter incentivo financeiro. E os salários da educação deveriam ser um dos mais altos. Para quê? Para que os melhores alunos procurassem educação, seguindo uma lógica de mercado aí que é meio dúbia, mas os melhores alunos procurassem a educação e fossem receber bons salários e alfabetizar e começar na educação básica. Será que o governo podia aproveitar esse momento, então, diminuir os impostos numa folha de pagamento de professores? Olha, pode ser um canal, mas eu acho que o que temos que implantar no Brasil urgente, e é constitucional, está na Constituição de 88, chama Imposto sobre Grandes Fortunas. Já existe um imposto sobre grandes fortunas na Constituição, só que não foi regulamentado até hoje. De onde a gente tem que tirar dinheiro? Tem que tirar dinheiro de onde tem. E de onde tem? É nas grandes fortunas, é nos milionários que nascem, brota 15 milionários por dia no Brasil. Segundo o Vladimir Safatli aí da Folha de São Paulo, que é um filósofo da USP. Tá? Agora, eu só queria, antes de continuar o assunto da educação, quando a gente defender uma proposta, pensar no momento político atual, a gente não deve levantar fantasma, não. Principalmente os fantasmas da ditadura, como você levantou aí, João Figueiredo, Cruz Credo. Eu vivi essa época e... Ele só exemplificou, Eu falo o seguinte... pontuar, né? Peraí, vamos ouvir os outros. Vamos ouvir aqui, Arthur. Conta pra gente. Na realidade, qualquer discurso político ele já começa com duas bases. Começa falando sobre educação e saúde, né? E acho que às vezes as manifestações populares elas não encontram um objetivo certeiro, mas se há um ponto de convergência ali, sempre educação e saúde estão ali como esses centros. E não à toa, das 5 metas apontadas pela presidente, 2 são educação e saúde de maneira genérica. A educação no Brasil, ela certamente sofre uma crise que não é de agora. A educação não se constrói em 5, 10, 15 anos. Ela é cultural, ela envolve uma série de medidas. Mas o importante é observar que quando a gente fala em educação, a gente fala de uma maneira global. Envolve não só aquela educação de sala de aula, envolve também conceitos de cidadania, envolve conceitos, inclusive, quanto a esporte, né? O brasileiro gosta de esportes, o brasileiro gosta de maneira geral de esportes. O brasileiro gosta do futebol, de diversos tipos de esporte, mas não do esporte de elite. O brasileiro gosta de participar do esporte e na medida em que fortunas são colocadas para a construção de estádios de futebol, esse dinheiro não atinge o cidadão da favela que precisa ser incentivado para que de verdade ele se desempenhe ali na sua prática esportiva, na sua prática educacional, e por isso talvez a revolta. Por quê? Porque o dinheiro para a educação existe sim, eu vou ousar discordar do colega, na medida em que dizer que o dinheiro para o estádio de futebol, ele é para aquela medida. Não, a lei orçamentária ela é planejada pela Presidência da República, como iniciativa da Presidência da República, mandada para o Congresso Nacional, e ali já há todo o encaminhamento das verbas para essa determinada rubrica. E quando nós falamos isso, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, porque não há mágica. O dinheiro que hoje serve para construir estádio de futebol é o dinheiro que foi arrecadado dos impostos, dos tributos de maneira geral, do cidadão comum, do cidadão que quer uma saúde melhor, quer uma educação de qualidade e efetivamente ele não percebe isso. Na medida em que a gente ostenta um estádio de futebol, isso é muito gritante aos olhos do cidadão comum. Ele percebe aquilo ali, ele vê aquilo ali. Da mesma maneira, o que é melhorar a saúde?
Melhorar a saúde envolve uma série de políticas, envolve construir hospital, talvez isso chamasse atenção e efetivamente acalmasse os ânimos, por exemplo. Tem uma coisa que a gente não consegue entender e aí aparece várias reportagens dizendo o seguinte, poxa, um estádio estava sendo planejado, estava na rubrica, e o planejamento de fazer ele por 600 milhões, 700 milhões, e de repente ele fica, como no Rio de Janeiro, 1,5 bi. Como que a gente consegue entender isso, Dino? Ô, Gabriel? Bom, para que o governo consiga fazer esse tipo de empreendimento, esse tipo de investimento, como aqui citado pela presidente, direcionar 50 milhões de reais para o transporte, ele vai enfrentar um trade-off. Ele vai ter justamente que retirar isso de algum local para investir e para aplicar isso em transporte, ou em um estádio, ou um hospital, ou o que for. Ou seja, ele vai tirar de algum lugar para poder colocar. Não tem outra forma. Ou fazer algum tipo de parceria público-privada. Ele vai ter que buscar alguma maneira. Ou criar um imposto sobre grandes fortunas. Mas agora, nesses dias, não dá tempo, não. Então, o ano que vem. Mas eu queria colocar uma coisa aqui. Fala pra gente, Cris. Ontem eu fui ver o Jogo do Brasil no Mineirão. Foi eu, meu irmão e meu filho. Cheguei no meio do caminho, virei pro meu irmão e falei assim, olha pra você ver, quem tá vindo ver o jogo? Só classe média e rica. Que preço que era o ticket? Quem estava na passeata? E olhei assim, quem que era o ticket? E olhei assim para eles. Para ele falei assim, e vou falar, nós somos o ponto final da fila, somos um dos negros que estão aqui dentro. Quando entramos dentro do estádio, o estádio, meu amigo, não foi feito, o futebol ele é da massa. Mas quem está usufruindo da Copa do Mundo não é a massa, é a classe rica. Porque o ingresso mais barato é R$200. E aí, como é que você vem me falar que a Copa do Mundo é boa? Que brasileiro que não quer a Copa do Mundo? Eu não quero. Eu quero ver. É melhor ver a Copa do Mundo com saúde do que ver a Copa do Mundo igual muitas pessoas estão vendo deitado no chão do hospital lá. Porque o dinheiro era para ser investido no hospital e foi investido dentro do estádio. Era melhor você ter seu filho dentro da escola, estudando, com um bom professor, porque a pior coisa que tem, eu estudei em escola pública, sou filho de lavadeira e filho de pai morto. Que aí chegava na escola, a pior coisa que tem, você já vai para a escola, o professor, antes de escrever, já vira e fala assim, nossa, eu sou pior, eu sou mal remunerado. Parece que a culpa é do aluno que está sentado na cadeira. Ele faz um desabafo. Já faz um desabafo e dá aula com o maior desprezo para o aluno. Ou seja, presidenta, por favor, a senhora e a FIFA, por favor, vocês podiam repensar o que vocês fizeram um mal para o país.